Hoje choveu em Londrina como fazia tempo, eu imagino que não chovia. Pelo menos ali na minha região. Eu disse assim: Senhor, se a chuva de bênção da noite foi igual essa água que está caindo agora, vai ser tremendo, hein? E dizer da nossa alegria, pastor Denis, em recebê-lo, hoje com a família, com a Vanessa, com seus 2 filhos. Estamos felizes. Eu disse para a igreja ontem, e tenho dito, de que no ano passado, quando o pastor esteve conosco, acho que a palavra que mais impactou o meu coração foi aquela que Deus te usou para trazer para a igreja. Foi tremendo, precisei ouvir outras vezes, porque aquilo ficou gravado no meu coração. Então, foi um privilégio, foi uma honra tê-lo no ano passado, e para nós, neste ano, da IPI Filadélfia, no Ministério de Intimidade e Intercessão, quem é que organiza este 12 cestos cheios, é uma alegria recebê-lo, porque sabemos que Deus tem sido generoso ao falar ao seu coração. Então vamos estender as nossas mãos, vamos orar pela vida do pastor em nome de Jesus. Pai, graças te damos, Senhor, por este momento tão especial, meu Deus. E nós queremos neste momento, Senhor, apresentar diante de Ti a vida do Teu Filho amado, o pastor Denis, ó Deus. Eu creio, Paizinho amado, que na intimidade com o Senhor já revelou a palavra ao coração dele. O Teu Espírito Santo já o ministrou, Pai. Mas agora, no nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre a vida dele agora uma unção toda especial. E que esta unção, Senhor, ela venha trazendo sabedoria na Tua palavra. Ela venha trazendo revelação na Tua palavra. Que esta unção, Senhor, venha dando a ele a ousadia, ó Deus, para ministrar a Tua igreja, Pai, no nome de Jesus, que venha com a autoridade do Senhor para ministrar o Teu povo, Pai, no nome de Jesus. Nós não queremos ouvir aquilo que nós queremos, mas nós queremos ouvir aquilo que o Senhor já colocou, Pai, no coração do Teu Filho, aquilo que vem do Teu trono, a palavra do Senhor, ó Pai. Por isso, no nome de Jesus, usa o Teu vaso com poder, com autoridade, com sabedoria, com discernimento, com intrepidez, Senhor, com revelação. Usa ele com poder agora, no nome de Jesus, Pai. E que ele seja um canal, Senhor, para as nossas vidas. Boca do Senhor para a Tua casa, para a Tua igreja, Pai. No nome de Jesus. E tudo aquilo que o Senhor colocou, Pai, nas mãos dele, a Tua família, os Teus bens, ó Pai, sejam agora cobertos pelo sangue de Cristo. Guarda, esconde ele no esconderijo do Altíssimo, Pai. Em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. 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 Deus abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Privilégio novamente estar com vocês, agradecer ao convite novamente do Ministério de Intercessão, ao pastor Ricardo Bruder pela confiança, mais uma vez, pelo carinho, a família tão amada, e para mim é sempre um privilégio retornar a essa casa, poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E hoje o tema é a mesa da inclusão. Na verdade, é um tema bem importante no que diz respeito ao nosso entendimento de quem nós somos. E quando nós falamos sobre quem somos, queremos falar sobre identidade. E o que nós somos afeta diretamente o que fazemos. E não o que fazemos afeta diretamente o que nós somos. Porque, na verdade, não são as circunstâncias que nos determinam, somos nós que determinamos como as circunstâncias vão a partir de quem entendemos que somos. Eu tive o privilégio de conhecer uma casa humilde, uma residência muito simples, em que nasceu o príncipe da África do Sul, na verdade chamado Nelson Mandela, o que todos hoje o chamam de príncipe, de rei daquele lugar, em virtude da grande sabedoria espalhada pelas lutas demonstradas. E visitar a casa do Nelson Mandela, lá no interior do Soweto, bairro mais pobre da África do Sul, ou de Joanesburgo, nós estávamos olhando aquela casa, imaginando como é que dentro de uma residência como essa, de um bairro como esse, pode surgir a realeza. Como é que de uma casa como essa, uma circunstância como esta, pode surgir a realeza. E, de fato, Nelson Mandela impactou e se tornou um dos homens mais influentes da humanidade, porque agia como príncipe, pensava como príncipe, comportava como príncipe, apesar das suas circunstâncias. Não é o que aconteceu com o personagem que nós vamos falar aqui nessa noite. Ele, embora sendo príncipe, não se comportou como tal. Embora tendo no seu sangue correndo nobreza, não se entendeu como tal. Pelo contrário, isso permitiu, através das circunstâncias, dos seus acontecimentos, que ele vivesse à margem, excluído
da sua identidade, de quem realmente ele era. De um lado, eu vejo uma história de um homem que, embora vivendo num ambiente de exclusão, chamado de apartheid, se colocou numa inclusão, sendo um dos homens mais influentes do mundo. Eu olho para o outro lado e vejo um homem que, embora incluído na sua genealogia, a realeza, se excluiu dessa possibilidade. E essa história me marca porque talvez seja a história de muitos de nós aqui essa noite. Talvez seja o comportamento de muitos de nós, embora evangélicos, embora criados na doutrina presbiteriana, embora adeptos da doutrina da graça irresistível, nós estamos entendidos muitas vezes que estamos nos excluindo da graça de Deus. O próprio autor da Epístola aos Hebreus, ele disse certa vez: cuidado, que ninguém se exclua da graça de Deus, permitindo que a raiz de amargura cresça em seu coração. Ou seja, muitos de nós, através de práticas, atitudes, vamos nos excluindo de uma nobreza, vamos excluindo de uma realidade que nos foi dada, identidade, através de Cristo, abraçando apenas uma mera religiosidade, ou talvez uma total ausência de Deus. Eu gostaria que você compreendesse essa história essa noite, desse homem que, embora sendo rei, se excluiu dessa dignidade e foi rastejar sua barriga a lugares longes, distantes e estéreis. Para isso, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 9. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1. Talvez no seu título já traga o nome deste homem, desse personagem que eu quero conversar com você aqui essa noite. Segundo livro do Samuel, capítulo de número 9, versículo 1, eu leio na Nova Versão Internacional, se você quiser acompanhar, diz assim: certa ocasião, Davi, o grande rei, perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul, da família real, da nobreza, a quem eu possa mostrar a lealdade, a fidelidade de Deus? Respondeu Ziba: há ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Para aqui só um minutinho, eu quero continuar, se você puder manter a sua Bíblia aberta, eu quero continuar essa história que é interessante, mas não lhe causa estranheza, a que me cause de fato, olhar para esse texto e a primeira identificação que Ziba traz a Davi a respeito de um dos nobres que restaram da casa de Saul ser tratado não pelo seu nome, mas pela sua deformidade. Quando Davi pergunta: existe alguém da casa de Saul? Esperava-se uma identificação primária. O contrário é verdadeiro. O que veio, na verdade, foi uma identificação comportamental, física, alguém que é tratado pelos seus trejeitos, biotipo e a sua realidade física, e não pela sua identidade. Quando se pergunta: há alguém da realeza? Ziba se defende dizendo: tem, mas ele é aleijado de ambos os pés. Aleijado de ambos os pés. Não sei se você já experimentou ser tratado antes pelo seu nome, pela palavra que marca mais a sua característica física. Talvez muito dos bullying que hoje acontecem nas escolas e que estão enchendo os gabinetes dos nossos psicólogos com os nossos adolescentes e crianças, estejam relacionadas às pessoas trocarem o nome pela aparência. Então aquele se transforma em rolha de poço, o outro se transforma em cabelo bombril, o outro se transforma em um gordinho da turma, e isso vai definindo as pessoas não pelo seu nome nem pela sua identidade, mas pela sua aparência física. E isso é altamente destruidor, pejorativo e difícil de ser entendido ao ponto de ser tratado dentro da psicologia. O fato, talvez, é que você cresceu, você saiu do colegial, já deixou a universidade, já está no ambiente de trabalho, já tem a sua casa, mas as pessoas ainda insistem em tratar você pela sua história do passado. Quando você está dentro da sua casa, sua esposa, sem condições ainda de ter tratado o casamento e o perdão definitivamente, ainda o trata pelo aleijamento dos seus pés.
Talvez quando alguém te olha na rua, ou quando alguém vai olhar você dentro da própria igreja, ainda se refere a você pelo seu aleijamento dos pés. Talvez as pessoas sejam tão implacáveis com a sua história, implacáveis com a sua tradição, implacáveis com o lugar que você nasceu, com a família que você conviveu, com o sobrenome que você carrega, que aonde você vai, aonde você chega, tudo que você experimenta é preconceito e exclusão. Ziba já apresenta o primeiro indicativo de que esse homem não seria digno de ser bem tratado, porque ele era aleijado de ambos os pés. E ser aleijado de ambos os pés significava que ele não tinha dignidade para fazer parte do poder militar de Israel. Um rei, um nobre, que não poderia empunhar a espada, era alguém inútil, era alguém inválido. O aleijado não poderia sair à peleja, não poderia sair à guerra. O aleijado não poderia se locomover com facilidade, era sempre cercado de muitos cuidados, um fardo, um peso. Um aleijado não poderia entrar no templo, não poderia oferecer sacrifício, não poderia se relacionar com o Deus da instituição religiosa judaica, porque estava descrito que maldito era aquele defeituoso que pisasse dentro do santuário. Ou seja, toda a exclusão física, emocional, política e até mesmo religiosa fizeram com que Ziba jogasse a identidade física ao invés da identidade nobre. É muito o que acontece conosco. Nós vamos nos apartando do grande amor de Deus, da grande graça de Cristo, do seu amor salvador, dessa graça que nós cantamos, dessa santidade que nós declaramos. Vamos nos afastando, vamos nos excluindo, vamos excluindo outras pessoas do convívio, porque dizemos que elas não são dignas. Não são dignas por causa da sua posição social, não são dignas por causa do seu passado, não são dignas por causa do seu comportamento, não são dignas de participar da mesa diante das suas atitudes, não são dignas, e muitas vezes nós vamos nos excluindo a isso. Muitas vezes permitimos que somos tratados e somos abordados mais pelas características físicas, o que temos e o que fazemos pelo quem somos. E muitas pessoas estão alinhadas às igrejas, muitas pessoas sentam nos bancos das comunidades domingo após domingo, frequentam templos religiosos, dão seus dízimos, cantam seus louvores e até pregam a palavra, mas ainda não sabem quem são, ainda precisam fazer para ser alguém, ainda entendem sua identidade como aleijados, ainda não conseguiram entender a graça que os acolhe, que os chamam, e tentam a todo custo conquistar um espaço do sol, um espaço ao sol, um espaço dentro do ambiente religioso, um espaço onde sejamos aceitos, acolhidos, amados pelo que fazemos, pelo que temos, e não pelo que somos. Aleijado de ambos os pés. Que característica cruel que colocaram para identificar alguém da linhagem nobre e real. Aleijada de ambos os pés. Aleijado de ambos os pés. É o que talvez o diabo coloca diante dos seus olhos, aponta o dedo no seu nariz e diz para você: quem é você? Você é um aleijado de ambos os pés. Talvez é o que o diabo sopra nos seus ouvidos quando você quer se entregar ao amor real e sincero de Cristo. Ele diz: quem é você? Porque você é aleijada de ambos os pés. Esse texto mostra que essa realidade é cruel, triste, mas não só para esse homem, para cada um de nós, que muitas vezes chegamos a esse templo destruídos, castigados, por causa do nosso passado, por causa da nossa história, e excluídos automaticamente da graça de Deus pelo que achamos que devemos fazer a Ele e não fazemos. Somos aleijados. Somos aleijados. Mas quem disse que isso não é bom? Quem disse que isso é uma coisa ruim? Porque ser aleijado, na verdade, é uma condição de dependência, é uma condição de sofrimento, é uma condição de necessidade, que todos nós, independentemente de onde pisamos, de onde fomos, vivemos. Porque a condição desse homem de aleijado aconteceu definitivamente de uma maneira bem interessante e muito particular. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Samuel 4, é só voltar 2, 3 páginas para trás e descobrir quem é esse homem, qual é o nome dele e por que ele é tratado de aleijado nesse texto e não pelo seu nome. Quer ver? Segundo livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Jonatas, filho de Saul,
tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair, e ele ficou manco, e o seu nome era Mefibosete. Agora chegamos ao nome. Chegamos ao nome, chegamos à causa. Por que eu me identifico com essa história? Por que eu me enquadro nela? Você viu qual foi a ocasião que aleijou esse homem de ambos os pés? A queda. Isso te faz lembrar alguma coisa? Isso te busca alguma coisa nas páginas das Escrituras? Porque diz a Bíblia que esse homem ficou deformado e perdeu a sua dignidade real em virtude da sua queda. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo de número 1 e 2, que nós somos criados e fomos postos como coroa da criação de Deus. Mas em Gênesis capítulo 3 diz que houve uma queda vertiginosa, poderosa, que deformou, corrompeu a nossa identidade. E de lá para cá, nós temos passado a vida nos arrastando diante de Deus, passado a vida esfregando a barriga no chão, para que de alguma forma possamos sobreviver. Essa história me identifica, porque por muitas vezes, sabendo dessa graça maravilhosa, eu acabo abordando e aproximando do pecado, e ao invés de viver dentro da realeza, sentado à mesa do rei, eu prefiro rastejar a barriga longe de Deus. Eu tenho falado com jovens, eu tenho falado com homens, eu tenho falado com mulheres na minha comunidade e sinto a liberdade de compartilhar isso com você. Quantos de nós, por causa da nossa queda, por causa do nosso tropeço, por causa da nossa trajetória que inclui a propensão ao pecado, temos arrastado a nossa barriga longe da mesa real? Quantos de vocês, jovens que me ouvem, têm feito do pecado uma prática constante, uma vida distante de Deus? Tem trabalhado a sua vida pessoal mais baseada no afastamento, na ignorância, no fechamento do coração, na petrificação dos sentimentos a Deus, e tem se passado anos a fio rastejando a barriga no chão. Já era para você estar pregando, já era para você estar ministrando, já era para você estar louvando, já era para você estar ganhando alma, discipulando corações, mas olha o seu estado, rastejando a barriga em virtude do aleijamento. Rastejando a barriga em virtude do aleijamento, que todos nós sofremos e todos nós vivemos. E não venha com essa história de que você não faz parte disso, não venha com a história de que você não sofreu com a queda, não venha com a história de que você não é um pecador e não é uma pecadora, porque o homem, talvez mais santo que pisou sobre a face da terra, depois de Jesus Cristo, disse em Romanos 7:24, miserável homem que eu sou, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer é esse que eu faço. Se o apóstolo Paulo disse, eu sou um miserável pecador, o que a gente vai dizer de nós mesmos? Se por um lado eu tenho pessoas se afastando de Deus e deliberadamente arrastando a barriga no chão por causa do seu aleijamento, por causa da prática do pecado, por causa do vício da distância de Deus, eu também tenho um outro grupo de pessoas que vive rastejando a barriga no chão porque ainda não entenderam a graça. São pessoas religiosas, são pessoas doutrinadas, são pessoas que vivem da tradição, são pessoas que cumprem os seus rituais e os seus cerimoniais religiosos, mas que ainda não entenderam nada da graça. Não entenderam nada da graça. Um dia, eu não acho que isso não acontece aqui na igreja, né, na IPI Filadélfia, mas acontece na IPI de Sertanópolis. Um dia eu estava no corredor tomando água na igreja, e eu escutei uma irmã de anos da igreja falando assim para a outra, você viu a fulana? Está aqui na igreja. Eu não sei o que ela veio fazer aqui, disse a outra. Mais velha de igreja do que a primeira. Então aquela palavra marcou meu coração. Aquela palavra me mostrou como nós somos excludentes e ainda continuamos, ao excluir outros, rastejando para tentar alcançar algum mérito e algum benefício diante de Deus. Somos aleijados, todos nós que aqui estamos. O que nos diferencia é quem nos leva à mesa e quem nos põe à mesa. Não é a nossa prática, não são os nossos feitos, não são as nossas atitudes, simplesmente aquele que nos põe à mesa. Se Ele nos pôs, é isso que nos diferencia dos demais aleijados. Eu costumo dizer que a alma não tem cheiro, porque se tivesse a gente não conseguia sentar um do lado do outro.
Porque no fundo, todos nós estamos aleijados de alma. No fundo, todos nós sofremos com a influência do pecado. Todos nós temos a propensão à prática fedida da distância de Deus. No fundo, todos nós somos pecadores que estamos, de uma maneira desesperada, buscando e precisando da graça de Deus. O problema é que uns decidem viver deliberadamente longe dessa graça e outros tentam comprar voluntariamente essa graça, e poucos são aqueles que a recebem de graça, como de fato é. Muitos de nós queremos fazer isso. Muitos de nós queremos, com as nossas ideologias, comprar Deus, queremos comprar nossa posição no reino, queremos comprar o nosso lugar junto à mesa, queremos comprar nosso lugar junto à mesa pelo que fazemos, pelo que temos, e não por aquilo que nós somos. A palavra de Deus diz em Jeremias 9:23, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e conhecer quem eu sou, disse Deus. O fato é que esses três poderes que mais influenciam a vida social do ser humano, o poder ideológico, que é o poder da sabedoria, que tenta fazer com que o homem alcance sua condição diante de Deus sem passar pelo viés da graça, o poder político do domínio e do governo, o forte na sua força, e o poder econômico da posição e do status sociais, isso não compra lugar junto à mesa, isso não compra lugar junto ao banquete, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quanto tempo você tem andado rastejando a sua barriga ao chão, não importa quanto tempo você tem passado vivendo deliberadamente no pecado, não importa quantas vezes você já foi doutrinado dentro da igreja presbiteriana, o que importa é que esse lugar junto à mesa só se já chega pela graça, não pelas conquistas pessoais. Nem o quanto longe nós vamos e nem o quão perto nós chegamos. Esse lugar só se achega através da graça. Isso me faz lembrar a parábola do filho pródigo, que infelizmente nas nossas Bíblias nós somos viciados em tratá-la pelos títulos, e é um título completamente equivocado. A Bíblia não tem título. O fato é que é a parábola dos filhos perdidos, não só de um. Porque um pede toda a herança e vai viver no pecado. O outro, com toda a herança, continua vivendo na religiosidade. Um diz respeito ao pai para viver no pecado. O outro diz respeito ao pai para viver na obediência. Ambos não amavam o pai. Ambos estavam perdidos. Ambos estavam aleijados. E ambos poderiam até querer sentar-se à mesa. Estavam fisicamente naquele lugar, mas espiritualmente totalmente distante. Muitas vezes eu vejo esse duplo comportamento dentro da igreja. Gente que deliberadamente se afasta da mesa e gente que tenta a todo custo conquistar seu lugar nela. E sabe o que acontece com a gente? Quando acontece conosco a queda, quando acontece o aleijamento, quando nós queremos nos esforçar para conseguir sobreviver nessa vida tão deprimente, tão difícil de ser vivida longe de Deus, sabe para onde nós vamos? Bom, volta para o texto que eu quero mostrar para onde nós vamos. O texto continua, 2 Samuel, capítulo de número 9, o versículo de número 4, depois que Ziba falou que Mefibosete era aleijado de ambos os pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Peraí. Da onde mandou trazer? De Lodebar. A palavra Lodebar é uma palavra interessante nesse texto. Significa terra sem pasto. Significa terra do esquecimento. Lodebar era uma região geográfica do Israel antigo, onde os leprosos, doentes terminais e condenados à morte eram colocados para passarem seus últimos anos de vida. Um descendente da realeza estava vivendo em Lodebar. Você não se sente vivendo assim? E eu estou falando aqui aqueles dois grupos de pessoas. É lógico que existe o terceiro que já tem o seu lugar junto à mesa, mas a minha oportunidade hoje é falar esses dois grupos de pessoas. O grupo de pessoas que anda rastejando a barriga no chão por causa do pecado. E o grupo de religiosos, pseudo-cristãos que andam rastejando a barriga no chão pela sua doutrina e pela sua moralidade. Moralidade não vai te colocar à mesa. Assim como também viver no pecado não te colocará à mesa. E para onde nós vamos quando vivemos assim? Para Lodebar. Terra sem pasto. Eu pergunto para você que tem vivido distante de Deus com uma vida religiosa, não tem sido difícil demais viver em Lodebar? A terra do esquecimento, a terra da esterilidade, a terra do afastamento. Não tem sido difícil demais comprar a graça de Deus?
Achar que você merece algo melhor do que tem recebido. Nesse mundo evangélico que diz que você será mais bem-sucedido se você buscar mais a Deus, que você será mais próspero se você dizimar mais, que você terá um carro novo, a casa própria e não terá enfermidade se você for um crente fiel. Será que você não tem vivido nesse mundo cristão mentiroso que tem colocado mais o que fazemos do que pela graça de Deus? Irmãos, a grande verdade é que nós cantamos a graça, falamos da graça, mas ela é difícil de ser vivida, porque ela é escandalosa demais. A graça de Deus é escandalosa demais. Tive a oportunidade de orar com um homem no leito de enfermidade. Ele abusou de 2 filhas, quando elas tinham 9 e 11 anos de idade. Zombou dessas filhas enquanto elas foram cristãs, grande parte da sua vida. Judiou da sua esposa como bêbado quase todo o casamento. E ele estava no leito de enfermidade. Incrédulo, cruel, coração endurecido. E a família me chamou, naquele estado terminal, para orar com ele. E quando eu cheguei naquele lugar e fui orar com ele, eu perguntei para ele: Senhor, fulano de tal, o Senhor recebe nesse momento Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sabendo que a sua vida de pecado pode ser transformada em uma vida eterna através do Salvador Jesus? Ele olhou para mim por meio dos aparelhos, balançou a cabeça e disse, bem baixinho, sim. Algumas horas depois, aquele homem morreu. E a graça escandalosa de Deus entrou em operação. Um homem que passou a vida inteira judiando da sua família, foi morar na eternidade com Jesus para o resto da sua existência, da sua eternidade, da sua história, que não pode ser contabilizada. Isso é graça. E nós não conseguimos abraçá-la. Nós queremos comprá-la a todo custo. Queremos ser merecedores. Queremos ser dignos. Queremos ser recompensados por ela na vida. Então, o nosso esfriamento, nossas incertezas de fé, muitas vezes são baseadas nos nossos comportamentos. O que eu tenho feito de errado? Um homem hoje mandou uma mensagem para mim, perdeu o seu casamento, ele disse, o que eu fiz para Deus para merecer isso? O meu pai sofrendo de câncer, minha mãe saindo do segundo tratamento de quimioterapia contra o câncer, olham para mim e dizem, filho, isso é normal? O que nós fizemos para merecer isso? O que nós fizemos para merecer isso? Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a morte, nós merecíamos ficar afastados de Deus por toda a eternidade, mas Ele, pela sua graça, nos trouxe. Mas isso é difícil de cantar, é difícil de entender, é mais fácil viver pelas nossas custas, pelas nossas obras, pela nossa obra de justiça. Então nós tentamos apresentar a Deus e esquecemos de Isaías 64, que diz que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia, cobertos de sangue, panos menstruais. Pensa o melhor da sua versão, pensa o melhor dia, que você não xingou quem estava no semáforo, você não ultrapassou a velhinha na fila do caixa eletrônico, que você devolveu o troco quando entregaram errado, que você não xingou o seu patrão, que você não falou mal do seu vizinho quando ele colocou um funk bem alto ao lado da sua casa. Pensa num dia que você foi santo, pensa num dia que você chegou aqui na igreja inebriado, aleluiado, glória a Deus por tudo. Chegou aqui dizendo, se hoje Jesus voltar, eu vou para o céu sem bater em nuvens. Eu vou direto. Pensa num dia santo. Deus olha para esse dia e fala assim, está cheirando imundícia ainda. Está cheirando podridão ainda. Porque não há nada em nós que nos coloque nessa mesa, senão a graça. Eu quero dizer para você que tem vivido longe de Deus, viver longe de Deus só faz rastejar a barriga em Lodebar. É terra estéril, sem pasto, sem fruto, você não vive, você só sobrevive. Eu quero dizer a você que tem vivido essa igreja há longos anos, baseado na doutrina, na tradição, na religiosidade, mas ainda não sentou à mesa da graça, não experimentou o amor comunicado na sua história. Eu quero dizer para você, Lodebar é cruel demais, é fria demais, é religiosa demais, ela é excludente demais. Saia de Lodebar. Mas a grande verdade é que a gente não consegue sair de Lodebar sozinhos. Nós não conseguimos. Porque no final das contas, nós somos aleijados e nós temos um nome quando estamos em Lodebar. Sabe qual é o nosso nome? Vamos continuar a leitura? Versículo 6. Quando Mefibosete. Olha que nome bonito, você que está grávida aí, de menino, Mefibosete. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete. Sabe o que significa essa palavra, Mefibosete? Homem de vergonha. Homem de vergonha. No final, irmãos e irmãs,
Quando nós comparamos a nossa obra de justiça diante do santo e eterno Deus que nós cantamos aqui, não sobra absolutamente nada para apresentar diante dele. Não há nenhuma requisição, não há nenhum requerimento que podemos fazer a ele baseado nas nossas obras de justiça. Você tem orado bastante? Você tem buscado a Deus muito? Você tem jejuado? Você tem sido um crente fiel? Tem se afastado do pecado? Isso ainda não é obra de justiça suficiente para te colocar à mesa. Não são obras de justiça. Conforme diz Tito, capítulo 1, não foi por obras de justiça que Ele nos salvou, mas mediante o lavar regenerador do Espírito Santo sobre nós. Tito diz isso para nós. Olha só, a palavra de Deus me constrange a dizer essa noite para você, que no final das contas, todos nós somos homens e mulheres de vergonha. Eu sou uma vergonha. O meu problema e o seu problema é a indústria da performance, que me faz viver longe da vulnerabilidade, criticando pessoas, rotulando pessoas, estereotipando a vida e fazendo viver um cristianismo performático, que atende aos padrões da religiosidade, mas que não atende aos padrões da mesa de quem senta ou quem senta conosco. Irmãos, nós temos um cristianismo de performance, onde a nossa capa e a nossa aparência contradiz muito quem somos de fato no nosso interior. Porque somos filhos da nobreza, filhos da realeza, mas nos comportamos em Lodebar, arrastando a nossa barriga no chão, tentando ser aceitos diante de Deus. Eu quero falar com você essa noite que tem se sentido culpada e culpado por não poder sentar à mesa por causa do seu pecado. Não será o abandono do pecado que te fará sentar à mesa. Eu quero falar com você que tem sido orgulhoso demais porque você tem andado longe do pecado. Não será o afastamento do pecado que te colocará à mesa. Só há uma possibilidade de você sentar à mesa, se você entender e atender quem te chama. Olha o que o texto diz no versículo de número 6. Quando Mefibosete, filho de Jonas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é teu servo para que te preocupes com um cachorro morto como eu? Olha a autoimagem, olha o entendimento desse homem diante da nobreza e da realeza a quem ele pertencia. Por direito, ele tinha direito ao trono, porque ele era neto de Saul. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos, ó Ziba, e os seus servos vão cultivar a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa do rei Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha ainda um filho, ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Eu quero agora falar com você que tem vivido em Lodebar. Eu quero falar com você que tem visitado essa terra estéril. Eu quero dizer para você que existe alguém chamando você de lá. Existe alguém que está olhando para você em Lodebar, arrastando a sua barriga no chão e tentando sobreviver nessa vida. Há alguém que te chama daquele lugar e diz, traga para mim. Traga de volta para mim. Davi mandou buscar Mefibosete. Não foi Mefibosete que veio. Mefibosete não veio requerendo sua posição, requerendo suas garantias. Mefibosete foi chamado. E João capítulo 3, versículo 16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Efésios capítulo 2, versículo de número 1 diz assim, vocês que estavam mortos em seus delitos e pecados, vocês foram trazidos para perto pelo sangue de Cristo. Quem foi te chamar foi Jesus Cristo. Ele te chamou à mesa, Ele te chamou à realidade, Ele te chamou à realeza, Ele chamou você pela sua identidade, não pelas suas obras, não pelos seus feitos, porque na verdade, todos nós éramos aleijados, miseráveis, que estávamos perdidos em sofrimento, mas Ele, pela sua graça, foi nos encontrar e falou, essa mesa é para vocês, essa mesa é para quem me busca, essa mesa é para quem me quer, é para quem recebe
Jesus contou a parábola das bodas. Ele disse, vá e chame os convidados. Então saíram os servos a convidar todos os convidados. E foram falar para eles, olha, o Senhor manifestou o interesse de chamar você a bodas. Pela primeira vez rejeitaram, pela segunda vez rejeitaram, e pela terceira vez maltrataram os servos. Então o Senhor ficou muito cruel, muito revoltado com aquela atitude e diz, esqueçam esses, vão pela rua e chamem todos os que estiverem pela rua para sentar à minha mesa. Porque a mesa do rei agora é a mesa da inclusão. Ele não chama os santos, ele não chama os que não precisam de médico, ele chama os doentes, ele chama os pecadores, ele chama aqueles que precisam da graça. E eu quero perguntar essa noite se você está consciente que você precisa da graça. Você está consciente que você precisa dele. Essa mesa é para você e para mim. Porque pelas nossas forças nós não voltaremos a andar. Você já entendeu isso? Você consegue compreender isso? Pelas suas forças você não conseguirá voltar a andar. A gente tem vivido no mundo da alta performance, do desenvolvimento pessoal. Eu fiz o meu treinamento de coaching, sou coach, e muitas pessoas vêm procurando um desenvolvimento pessoal para performar na vida, mas ainda continuam em frangalhos, destruídos em seus relacionamentos, em sua alta imagem pessoal. Queridos, nós não conseguimos andar sem Deus. Sem Deus ainda continuamos trôpegos, necessitados de muletas. Só o Espírito Santo pode nos carregar de Lodebar, da terra do nunca, da terra do esquecimento, da terra da miséria, e nos colocar a essa mesa. Só o Espírito Santo. Não é a sua capacidade técnica vocal, não é o seu talento pessoal, não é o seu alto nível de performance, não é a sua família bonita, não são seus filhos obedientes, não são as suas orações de madrugada. O que te coloca à mesa é o chamado de Cristo dizendo, venha sentar à minha mesa. É esse chamado que me garante a graça, não que eu faço. Por isso se livre da culpa e se livre da religiosidade. Se livre da culpa, mas também se livre do moralismo, porque o que me coloca à mesa é a graça de Jesus. É a graça. E eu estou cansado, irmãos, de ouvir mensagens genéricas do Evangelho, que não colocam o Evangelho onde ele é. Ele é boa notícia. Ele é a boa notícia do Deus que foi em Lodebar buscar aqueles que estavam esquecidos. O Deus que trocou a eternidade pelo calendário, a poeira estelar pela poeira do solo de Jerusalém. O Deus que trocou a grandeza e infinitude pela finitude de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. O Deus que veio a Lodebar encontrar esse monte de aleijado que está aqui, simplesmente para dizer, venha se assentar na minha mesa. Venha se assentar na minha mesa. Isso é graça. Isso é evangelho. Evangelho não é que eu faço para merecer. Eu já mereço por Cristo, por isso eu faço. Eu não sou bom para conquistar algo. Eu já conquistei por Cristo, meu Senhor, por isso eu faço. Isso é evangelho. O resto é a religiosidade. A religião diz, faça para você ser. A Bíblia e o evangelho diz, seja para você fazer. E nós estamos invertendo, estamos gerando uma grande quantidade de pessoas miseráveis da palavra de Deus, que são apenas ocupantes de cadeiras, mas não servos do reino, porque ainda não entenderam seu lugar à mesa. Ainda não entenderam seu lugar à mesa. E nessa mesa, irmãos, todos nós somos iguais. E aqui eu encerro para poder mostrar para você que coisa mais linda. Onde é que Mefibosete estava? Lodebar, terra do esquecimento. Onde é que agora ele vai morar? Jerusalém, a terra da presença de Deus. Antes arrastando a barriga no chão, agora sendo carregado por servos para ser trazido à mesa. Eu peço licença que me permitam descer aqui essa mesa tão linda que foi colocada. Eu preciso interagir com ela para a gente encerrar esse momento. Sabe o que eu acho lindo na mesa? É que a mesa, ela nivela todas as pessoas por igual. Davi disse, como é o nome do camarada? Homem de vergonha. O que ele é? Aleijado. Traga ele na minha mesa. Você já parou para pensar? Os filhos de Davi chegando, todos filhos da nobreza. Todos vêm trajando suas vestes reais. Nós temos Absalão, um dos homens mais bonitos do mundo. Capa de todas as revistas. Homem belo. Nós temos Salomão, o homem mais sábio do mundo.
Os filhos de Davi, um a um, sentando e se colocando à posição da mesa. De repente vem um sendo carregado por servos, suas pernas atrofiadas, seus pés entortados em virtude da queda. E quando eles colocam o Mefibosete na mesa, Davi diz: não é só agora, não é só amanhã, não será só amanhã, serão todos os dias, ele vai sentar à minha mesa. E quando o Mefibosete chegava mancando, quando ele chegava talvez com as suas muletas, se rastejando para alugar a mesa, ele entrava atrás da mesa. E o que acontecia? A toalha da mesa cobria toda a sua deformidade. A toalha da mesa cobria seus pés tortos, suas pernas atrofiadas. E ele, sentado junto com os outros filhos de Davi, era exatamente como um descendente da realeza. Ele era exatamente igual aos outros. Ali as suas deficiências não importavam. Ali o seu passado não era levado mais em consideração. Eu estou aqui essa noite para trazer essa mensagem que não é minha, é da Bíblia. Para Deus te libertar das suas deficiências. Sente-se à mesa. Permita que a toalha do rei cubra suas deficiências. Pare de ocultar isso para as pessoas. Pare de esconder isso diante da vã religiosidade. Pare de tentar camuflar e maquiar essas coisas na sua vida. Sente-se à mesa e permita que a toalha cubra todas as suas deficiências, todas as suas deformidades. Permita que a toalha do rei majestoso, da bodas do cordeiro, seja a cobertura para a sua vida, aonde você se sinta descendente da realeza, não pelo que você fez, mas por quem você é. E você é filho de Deus, você é filha de Deus, e é por isso que você senta à mesa. Não por obras de justiça que tenhamos praticado, mas mediante a graça de Cristo, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Que mesa é essa? É a mesa da inclusão. É a mesa que nos coloca com todas as nossas deformidades. Pessoas com história de prostituição, pode se assentar à mesa e a toalha vai cobrir suas prostituições. Pessoas com história de narcóticos e vícios e das mais diversas práticas de entorpecentes, pode se assentar a essa mesa que a toalha da graça também cobre. Pessoas vivenciando vários tipos de religiões e esoterismo, envolvidas em bruxaria e em feitiçaria, pode se assentar a essa mesa que a toalha também cobre o seu passado e também cobre os seus pecados. Pessoas criadas dentro da igreja, mas que ainda não conheceram Jesus como o verdadeiro e suficiente Salvador das suas vidas, pode sentar a essa mesa que a toalha também cobre a você. Aliás, Apocalipse vai dizer que naquele dia estarão homens sentados à mesa de toda tribo, língua, povo e nação. Nessa mesa só inclui, essa mesa não exclui. Seja você homem, mulher, jovem, adulto, seja você crente antigo ou crente novo, seja você pastor, presbítero ou membro da igreja, essa mesa é para todos nós. Essa mesa nos nivela e nos coloca em todo lugar, ao mesmo lugar. E talvez isso me faça lembrar de Apocalipse 3:20, que Jesus faz um convite a uma igreja que se excluía da graça. Se excluía da graça pela sua religiosidade. A igreja de Laodiceia, Jesus disse para eles o seguinte: olha, o que tal vocês agora abrirem a porta? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, sentarei na mesa com ele e ele comigo. Jesus nos chama à mesa, queridos. Esse é o lugar do nivelamento e lá nós somos todos iguais. Eu posso essa noite ocupar uma função diferente no reino, porque eu subo aqui para pregar e você senta para ouvir, mas eu não sou melhor, não sou maior e não sou mais importante, porque nessa mesa todos nós estamos sentados juntos, somos iguais. Lá na minha casa, existem 3 pessoas dependentes do alimento, além de mim: minha esposa, o Heitor e a Ana Luísa. O Heitor talvez não tenha sido um bom filho no ano de 2019, mas quando ele sentar à mesa, ele continua sendo meu filho, comendo o mesmo bife que eu, comendo o mesmo arroz que eu, sentando na mesma mesa que a minha, porque ele continua sendo meu filho. A minha filha pode ter me desobedecido em alguma ordem, mas quando ela se assentar à mesa, ela continua sendo a minha filha. Eu não excluo meus filhos pelos comportamentos deles, mas eu os aceito como filhos meus, os disciplino, os oriento. Posso até colocar em castigo, mas ainda continuo sentando à mesa e comendo com o pai deles, porque são meus filhos. Não será privado o prato de comida a eles, porque quando sentamos à mesa, não tem maior, não tem menor, nós somos a família. E é isso que Cristo pretende fazer conosco, nos nivelar e nos incluir. Eu não sei se você entrou aqui, talvez hoje pela primeira vez, nunca tinha vindo. A palavra é para você. Essa mesa também é para você. E quando você sentar aqui, nessa mesa de Cristo, saiba que você não é menor. Você é igual, você é filho, você é filha, e todos nós somos
filhos herdeiros de Deus e temos descendência da majestade. Portanto, você tem descendência real correndo na sua vida espiritual. Não viva em Lodebar, não rasteje mais sua barriga, não fique andando em círculos nesse pecado, não se afaste de Deus, não tente comprar a graça de Deus. Permita que a graça opere em você, que você sente-se à mesa e deixe esse homem de vergonha, essa mulher de vergonha, com os pés entortados, ser abraçado pela grande graça e misericórdia do Deus que te convida, e Ele te convida. Todos nós caímos, todos nós pecamos, e todos nós fomos chamados para sentar à mesa.